Fala galera! Olha, na nossa última aula eu te falei sobre o processo de digestão e você vai lembrar que o processo de absorção dos nutrientes se dava lá no intestino delgado. Vocês lembram disso? E quando esse nutriente era absorvido a nível de intestino delgado, eu te falei que esses nutrientes cairiam na corrente sanguínea. Eu até coloquei uma exceção que era o lipídio, e o lipídio cairia no vaso linfático. Tirando esse, os outros nutrientes seriam absorvidos pelo intestino e cairiam na nossa corrente sanguínea, porque é aí que começa o sistema de circulação, é aí que começa o nosso sistema circulatório, que é a nossa aula de hoje, chamado sistema circulatório ou cardiovascular. Galera, o meu sistema circulatório, ele tem essa função de circular com os nutrientes, para que aquele nutriente que eu absorvi consiga chegar em todas as células do meu corpo, foi claro? Além disso, o sistema circulatório vai transportar hormônios, vai transportar fármacos e vai transportar várias outras moléculas, gases como oxigênio, gás carbônico. Então é um sistema de extrema importância que você precisa estar bem focado e bem antenado na nossa aulinha de hoje. Tá comigo? Tranquilo? Vamos para o próximo passo? Que eu te mostrar quais são justamente os componentes que permitem que esse sistema funcione. Eu tenho 3 componentes: sangue, vasos e coração. Vou repetir: sangue, vasos e coração. Se você já sabe, caso caia em prova, quais são os 3 componentes que compõem o sistema circulatório, eu vou te adiantar que sangue eu já te falei. Lá em tecido sanguíneo, eu te falei sobre leucócitos, sobre hemácias, sobre plasma, sobre plaquetas. Então eu não vou aqui ser redundante e vou colocar sangue como sendo dado na nossa aula de histologia. Apenas para a gente rever, lembra que eu tenho 2 tipos de sangue: o sangue arterial e o sangue venoso. Eu vou conceituar e você vai me dizer em casa se é verdadeiro ou falso, tá? Eu estou te ouvindo. Vamos lá. Sangue arterial é aquele que possui oxigênio. Sangue venoso é aquele que possui gás carbônico. Sim ou não? Você que ouviu esse meu conceito, ele está verdadeiro ou falso? Gente, está incompleto. Pode ser considerado como falso. O sangue arterial, ele tem oxigênio sim, mas também tem gás carbônico. O sangue arterial é o que possui uma maior concentração de oxigênio em relação a gás carbônico, fui claro? E o sangue venoso é aquele que possui uma maior concentração de gás carbônico em relação ao oxigênio. É falso eu dizer que sangue venoso não tem oxigênio? Tem, mas tem muito mais gás carbônico. Se você tomou nota disso, eu já posso começar a falar sobre os próximos componentes, que são os vasos, galera, e o coração. Vamos começar aqui a brincadeira falando justamente sobre quais são os vasos sanguíneos. Mas antes, eu queria te fazer pensar. Raciocina. Existe um órgão aqui chamado de coração. E esse meu coração, ele pulsa, ele contrai, ele bombeia sangue o tempo todo. Raciocina. Bufo! O coração contraiu. Ele vai ou não vai, galera, ejetar sangue? Vai. Inclusive, a quantidade de sangue que sai do coração por minuto é o que nós chamamos de débito cardíaco. Beleza? Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado pelo coração por minuto, né? E esse débito cardíaco, essa quantidade de sangue que eu vou ejetar pode aumentar ou diminuir. Se eu tiver um pico de adrenalina, o meu coração vai acelerar e eu vou aumentar meu débito cardíaco. Se eu tiver um pico de acetilcolina, parasimpático, o meu coração vai diminuir seu batimento, vai ficar batendo fraquinho e aí eu vou ter justamente aí, galera, uma diminuição do débito cardíaco, beleza? Então, só para você pegar esse conceito inicial, quando o sangue sai do meu coração, esse sangue vai sair, vou repetir, quando o sangue sai do coração, esse sangue vai sair por um vaso chamado de artéria. Isso, vasos de saída, nós falamos que são vasos eferentes. Então a artéria, galera, é um vaso eferente, um vaso de saída que vai receber o sangue que saiu do coração. Mas um cuidado, gente, a gente pensa que a artéria
transporta sangue arterial, nem sempre. Tem exceção e eu vou te mostrar. O melhor conceito é que a artéria é um vaso eferente de médio calibre que transporta aí sangue pelo nosso corpo. Só que essa artéria normalmente tem médio calibre, grande ou médio calibre para corrigir. E essa artéria, gente, ela vai saindo do meu coração, dá uma curva e vai descendo pelo meu abdômen, por exemplo. E quando ela vai descendo pelo meu abdômen, ela vai ter que entrar no rim. Essa artéria grossa, ela vai ter que entrar, por exemplo, no meu fígado. Ela vai ter que entrar, por exemplo, no meu intestino para nutrir o interior desses órgãos. Ei! Como é que uma artéria grossa vai entrar num órgão e nutrir as células pequenininhas dos órgãos? Não dá. Por isso que essa artéria tem que se ramificar. Ela sai se ramificando, se proliferando, formando artériazinhas mais fininhas, chamadas de arteríolas. Então o sangue que sai da artéria vai para a arteríola. Normalmente, gente, um sangue arterial. Tem exceção? Tem. Mas normalmente é um sangue arterial. E esse sangue arterial que penetrou, por exemplo, no rim, que penetrou, por exemplo, no fígado, no intestino, que penetrou em vários micro-órgãos do meu corpo, que veio para a pontinha do meu dedo. Essas arteríolas, esse sangue arterial, vão chegar agora nos capilares sanguíneos. Esses capilares, gente, você tem que saber isso. Eles têm como grande função mandar o oxigênio que chegou pela arteríola, o sangue arterial, mandar esse oxigênio para os tecidos e remover do tecido o gás carbônico. Então, vê o que eu estou lhe dizendo. É nos capilares em que ocorre a troca. O sangue que chegou arterial manda oxigênio para quem? Para o tecido. E o tecido que produziu gás carbônico na sua respiração manda esse gás carbônico para os capilares. Ou seja, no capilar ocorre a troca. O sangue que chegou arterial agora vai virar um sangue azul, um sangue venoso. E esse sangue venoso vai ser captado lá dentro dos órgãos, lá na região estreita, pequena, mínima dos órgãos, lá onde tem os capilares. Esse sangue, agora não mais arterial, esse sangue agora venoso, vai ser drenado. Essa palavra drenado é importante. Vai ser capturado, drenado pelas vênulas. Vênulas são vasos fininhos que vão pegar esse sangue venoso e vão levar para vasos maiores, chamados de veias. E as veias devolvem esse sangue ao coração. Porém, um sangue agora, venoso. Um sangue azul, rico em gás carbônico. E esse sangue sai da veia, volta para o coração. Por isso que eu digo que veia é vaso de chegada. Veia é vaso aferente. Artéria é eferente, veia é aferente, que traz, que chega ao coração. Se você entendeu isso, o que é que eu vou te dizer aqui, ó? Uma observação que às vezes cai em prova e a galera confunde. Eu vou te dizer a frase e tu vai me dizer se é verdadeiro ou falso. As arteríolas são formadas a partir da ramificação das artérias. Verdadeiro ou falso? Fala, tô te ouvindo, vai. Quem não falar em casa não passa, vai. Isso! Verdadeiro, as arteríolas são formadas pela ramificação das artérias. Muito bom, massa, tamo junto, é isso aí, gente. Outra frase. As veias são formadas as vênulas, vou corrigir a frase. As vênulas são formadas pela ramificação das veias. Sim ou não? Tô ouvindo, vai. Verdadeiro? Não. A vênula não é formada pela ramificação da veia, não. A veia que é formada pela fusão de vênulas. Não existe a situação de que a veia ramifique e forma uma vênula, não. Concorda comigo ou não? É a vênula que se funde, que se anastomosa para formar a veia. Tu pegou, tu sacou a pegadinha que pode cair numa questão mais difícil, mais sacana, mais chata, beleza? Então, se você já sabe quais são os vasos, eu vou te falar agora sobre os dois principais para essa aula, as artérias e as veias. Só lembrando a vocês que a pressão ela vai diminuindo à medida que passa por esses vasos. Ela é muito grande a pressão nas artérias e a pressão é mínima, justamente aqui nas veias. Tá claro? Beleza? Vamos lá. Gente, capilares eu vou te falar mais sobre ele na próxima aula, que eu vou falar do linfático, tá bom? Mas nessa aqui eu quero focar em artéria e veia. Comigo aqui, vem.
As artérias são vasos eferentes que normalmente transportam sangue arterial, mas tem exceção. São vasos de médio, grande calibre. E essas artérias, gente, elas possuem uma parede, uma estrutura, uma parede formada justamente aí por 3 camadas, por 3 túnicas. Eu vou ter a túnica externa, a túnica média e a túnica interna. É óbvio, eu tenho uma mais externa, eu tenho a mais média e a mais interna. A túnica externa, também chamada de adventícia dos vasos, ela é formada por conjuntivo fibroso, que é o denso não modelado. A túnica média, ela é formada por 2 tecidos, pessoal. O tecido muscular liso e o tecido conjuntivo elástico. E a túnica interna, ela é formada por tecido epitelial de revestimento, que é justamente o epitélio simples pavimentoso. Gente, eu vou fazer alguns comentários sobre a importância disso. Lembrando que a interna eu chamo de endotélio, uma palavrinha muito importante para você. Galera, a túnica média, ela possui musculatura, músculo liso. Isso para quê? Para que ela consiga contrair com muita força. Para que esse sangue que está na artéria consiga ser o tempo todo contraído e impulsionado para seguir adiante. Vê, quando o sangue sai do coração pelo batimento cardíaco, pela contração cardíaca, esse sangue sai do coração e cai na artéria. Beleza. A força, a pressão para esse sangue chegar na artéria veio da contração cardíaca, bonitinho, tranquilo. Mas daqui a pouco, gente, esse sangue pode subir aqui por uma artéria carótida. Se o sangue sobe pela carótida, eu estou indo contra a gravidade, contra a gravidade. Como é que eu vou garantir que esse sangue vai ter força para subir, além da pressão de ejeção do coração? A contração da parede do vaso, a contração da parede da artéria. Porque uma propriedade das artérias é justamente a propriedade de contratilidade. É justamente permitir que a artéria pulsa. Repita em casa comigo, vamos lá. Artéria pulsa, artéria pulsa. Pulsa porque tem contratilidade. Tem contratilidade porque na sua túnica média ela possui tecido muscular liso. Tá comigo? Sim ou não? Lembra da nossa aula de músculo? Lembra que eu te falei justamente na aula de musculatura que o tecido muscular liso ele tem contração lenta, uma contração involuntária, pois eu encontro essa musculatura justamente aqui na minha artéria, ok? Gente, o tecido conjuntivo elástico, ele vai dar a característica, vai dar a propriedade da artéria, a propriedade de elasticidade, tá bom? Então, eu queria que você pensasse comigo com muito carinho, com muita atenção. Olha pra cá, deixa eu botar o pincel aqui. Olha pra cá, tenta ver isso aqui. Tu concorda comigo que aqui eu tenho um certo diâmetro aqui do vaso? O vaso ele está assim, não sei se você consegue, deixa eu aproximar, pronto, tô vendo, beleza, massa. Então, se o vaso está com esse diâmetro aqui, gente, quando o sangue passa devagarinho, beleza, cabe sangue nesse vaso com tranquilidade, ó, o sangue passando, ó. Agora imagine que eu dobrei a quantidade de sangue, dobrei o fluxo sanguíneo, muito sangue, muito sangue. Ei, se eu aumento a quantidade de sangue nesse vaso, a pressão aqui dentro não vai aumentar? Vai. E como é que eu faço para diminuir a pressão aqui dentro? Dilatando. Porque se eu dilato, eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Pegou ou não? Se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, para eu diminuir a pressão arterial, para eu diminuir a pressão nessa artéria, eu tenho que ter essa característica de elasticidade. Para quando vier muito sangue, a artéria dilatar. Para quando vier pouco sangue, ela contrair, para estar justamente mantendo esse volume, mantendo a pressão dentro da artéria. Foi claro? Deu para entender essa relação? Mas vem cá, tem gente que tem a brilhante ideia de fumar. Nada contra, tá? Sem preconceito nenhum, mas não é uma boa estratégia fisiológica para a saúde, tá? Vou fumar. E quando você usa o cigarro comum, né? Quando você começa a fumar, você vai estar injetando no seu corpo muita nicotina. Sabe o que a nicotina faz, gente? A nicotina,
ela enrijece. A nicotina, ela endurece a artéria. Se ela endurece a artéria, vem cá, muito sangue, a artéria vai estar dura ou flexível? Dura. A artéria, ela vai ter muito ou pouca elastina na túnica média? Pouca, porque a nicotina endureceu foi tudo. Então, a artéria vai perder a capacidade de elasticidade, vai perder essa propriedade. E com isso, quando vier muito sangue, ela não consegue aumentar o volume e a pressão aqui dentro acaba aumentando. Tá ou não está explicado porque é que pessoas fumantes têm o maior risco de ter pressão alta? Por que é que fumantes podem chegar a ser hipertensos? Justamente pela falta da elasticidade na túnica média das nossas artérias. Pô, Vanilton, que legal, eu entendi. Então não vou fumar mais não, tá bom? Pronto, passou. É isso aí mesmo, beleza? Gente, tudo bem. Você entendeu isso? Show. Tá comigo, massa. Só que só nicotina que endurece a túnica média da artéria. Também a túnica média pode ser enrijecida por cálcio. Se for por cálcio, eu vou ter uma situação chamada de arteriosclerose de Monckeberg. Arteriosclerose de Monckeberg. Vanilton, repete aí essa palavra, arteriosclerose. Sim, arteriosclerose, arteriosclerose, arterioesclerose. Artéria, esclerose. Esclerose é enrijecimento, endurecimento da artéria. Então, a arteriosclerose de Monckeberg é causada pelo acúmulo de cálcio. A arteriosclerose nicotínica é causada pelo acúmulo de nicotina. E eu tenho também a arteriosclerose causada por acúmulo de gordura, que é muito comum em pessoas obesas ou que têm ao longo da sua vida uma ingestão de muito colesterol, de muita gordura. Se eu enrijecer a minha parede justamente com quem? Com lipídio, com gordura, com colesterol, eu vou ter a chamada arteriosclerose do tipo aterosclerose. Eita, professor, peraí, agora eu me confundi. Qual é a diferença de arteriosclerose para aterosclerose? A arteriosclerose é enrijecimento de parede de vaso. Aterosclerose, sem o R, é justamente quando essa arteriosclerose, quando esse enrijecimento é dado pelo acúmulo de gordura. Foi claro? Tranquilo? Gente, com muita atenção. Vou desenhar para vocês aqui um vaso, só para vocês entenderem. Olha para cá. Olha para cá. Ó, tem aqui um vaso sanguíneo, uma artéria. Uma artéria que é um vaso aferente ou eferente? Eferente. Que é um vaso de pequeno ou médio ou grande calibre? Médio e grande calibre. Que é um vaso que sai ou chega no coração? Sai do coração. Sangue arterial ou venoso? Normalmente arterial. Ei, eu vou desenhar para você aqui as 3 camadas da artéria. 2, 3. Né? Aqui embaixo também, só para... Pronto, só para você entender. Túnica externa, túnica média, túnica interna. Perfeito? Gente, comecei a comer gordura, ó. Comecei a comer colesterol. E esse colesterol começou a se acumular na camada mais interna. Aqui é o sangue vindo pelo interior do vaso. O colesterol começou a se acumular, galera, na camada mais interna. Como é que eu chamo isso aqui? Caiu no INTA uma vez em Sobral. Como é que eu chamo isso aqui? E caiu errado, inclusive. Não teve que mandar a correção de questão, mas nem corrigir. Isso daqui, gente, como é acúmulo de lipídio na túnica íntima, eu chamo de uma estria de gordura. Vanilton, essa estria de gordura, essa gordura não vai ser vista como um agente estranho, não. O meu corpo, as minhas células de defesa, não vão olhar assim e achar estranho, não, aquela bola de gordura. Vai ser vista como um antígeno. E olha quem está aqui, a túnica média. E a túnica média tem ou não tem tecido conjuntivo? Tem. E quais são as células conjuntivas? Tem plasma, tem masto, tem fibro e tem macro. Macro, tem macrófago aqui. E esse macrófago começa a fagocitar essa gordura. O macrófago começa a fagocitar esse lipídio. Fagocita lipídio, e ao longo de muitos e muitos anos,
Esses macrófagos acumulam gordura no seu interior, passam a ser chamados de macrófagos espumosos, e esses macrófagos espumosos vão formar aqui um acúmulo de gordura agora na túnica média. Aqui eu vou chamar de placa de ateroma. Ah, então quando o acúmulo de gordura na túnica íntima, eu não chamo de placa de ateroma, não. E quando o acúmulo é na túnica média, aí você chama de placa de ateroma. Fui claro? Tranquilo, sim ou não? Ok? Lembra que os macrófagos existem aqui, porque aqui eu tenho um tecido conjuntivo. Foi? Pegou? Vanilton, e como é que isso aqui pode, assim, prejudicar o meu vaso? Como é que isso aqui pode prejudicar? Gente, com muita atenção, olha para cá. Vou até aumentar aqui. Vou trazer um outro esquema aqui, fica melhor, para vocês enxergarem. O macrófago, ele vai começar a crescer. O macrófago não, o lipídio vai começar a crescer. Acumular, né? Acumula lipídio. Olha como tem muito lipídio aqui, pessoal. Olha quanto lipídio, olha o lipídio. Olha quanto lipídio, plaquinha de ateroma, porque está vindo de onde? Da túnica média, não está na túnica, no endotélio. Então, olha o tanto de gordura que tem aqui, pessoal. Ei, psiu. Lá vem o sangue. Lá vem o sangue. E minha pergunta para você é muito simples. O volume aqui para o sangue passar aumentou ou diminuiu? Diminuiu, porque tem uma gordura obstruindo, uma placa de ateroma obstruindo. Eu estou com aterosclerose. Concorda comigo ou não? Ei, se o volume diminui, a pressão aqui vai ser maior ou menor? A pressão vai ser maior. Então a pressão aqui vai ser muito maior. E tenta passar e não consegue, e tenta passar e não consegue, e tenta e não consegue. Passa, mas passa pouco. Passa, mas passa sob muita pressão. Ei, nesse caso aqui, eu vou ter uma estrutura fixa. Eu vou ter um trombo. E esse trombo vai estar aumentando justamente ali a pressão. Por isso que pacientes com aterosclerose podem ter aumento de pressão nas artérias. Fui claro? Pegou? Eita! Até aqui eu tenho um trombo. O que é trombo? É quando está parado, é quando está fixo. Porém, esse trombo aqui, ó, esse trombo pode se soltar. E essa gordura pode passar a percorrer de forma livre os meus vasos. Quando está parado eu chamo trombo, quando está em movimento eu chamo de êmbolo. Quando está em movimento eu chamo de êmbolo. Então esse êmbolo pode sair percorrendo os meus vasos, entupir aqui, por exemplo, a minha artéria pulmonar, e eu posso ter uma embolia pulmonar. Deu para entender? Então a gente tem que estar muito atento justamente em relação ao conceito de um trombo, que é quando a placa está fixa, e êmbolo, que é quando a placa está móvel, está fluindo justamente aí pelo sangue. Eu lembro que na faculdade a gente estava rodando, acho que era semiologia. Aí a médica chegou na gente e deu um racha bem grande. Por quê? Nós estávamos com a mania, porra de aluno mesmo, de todo paciente que chegava, a gente ia ver o pulso, né? Ver como é que estava a pulsação desse paciente. E a gente muitas vezes, ao invés de ir aqui na artéria radial, a gente ia logo aqui no pescoço, né? Ia logo botando o dedão aqui no pescoço. E quando a gente fazia isso, qual é o risco? Qual é o grande perigo, né, da gente vir logo aqui no pulso carotídeo, né? Vir logo na artéria carótida? É justamente de ter uma plaquinha de gordura que está fixa e de tanta gente amolegar essa plaquinha, a plaquinha soltar, ter um êmbolo, esse êmbolo subir, entupir um vaso da cabeça e o paciente ter um AVC nos nossos pés por conta de falta de conhecimento. Claro que é assim, é muito raro isso acontecer, né? Então a sugestão que a médica dá é, antes, ela deu pra gente, né? Tô dando Cristina, inclusive. Antes de você analisar o pulso carotídeo, pega o teu esteto e ausculta. Se tiver tudo bonitinho, massa. Se tiver assim, ó, pode ter placa de gordura, beleza? Então ela ensinou a gente lá na aula, não vem ao caso aqui, tá? A perceber quando tem ou não tem placa de gordura aí nos vasos. Tranquilo? Só uma observação para vocês. Gente, então eu estou aqui falando ainda sobre artéria e queria puxar para você o conceito de arteriosclerose nicotínica, de arteriosclerose de Monckeberg. Queria te falar o que é um êmbolo, queria te falar o que é um trombo, falei em embolia pulmonar, falei um monte de coisinha para você. Trombo causa trombose, vai, beleza? Então aqui a gente
a gente puxou para ter um monte de conteúdozinho dentro aqui dessas artérias. Pô, Vanildo, eu entendi. Artéria pulsa, pulsa. Tem 3 camadas, 3 camadas. Tem contratilidade e elasticidade? Tem. Ei, mas agora eu queria te falar um pouquinho. Queria te falar com muita atenção, né, que as nossas veias, elas têm as mesmas 3 túnicas das artérias. É mentira a gente achar que veia, ela tem menos camadas do que a artéria. Não, ela tem também 3. Porém, a túnica média, que é a mais espessa dentro da artéria, a túnica média é pouco desenvolvida na veia. Então, por que a veia é mais fina do que a artéria? A veia, em geral, né, é mais fina do que a artéria, porque ela tem túnica média menos desenvolvida. Para tudo e presta atenção, meu filho. Se a veia, se ela tem menos túnica média, a veia tem menos músculo e menos conjuntivo elástico. Ei, se a veia tem menos músculo, a veia tem dificuldade para contrair. Por isso que eu digo que veia o quê? Não pulsa. É pegadinha de prova. Veia não pulsa. Se ela não tem elasticidade, né, a veia não tem como estar controlando essa pressão arterial. Ainda bem que veias são vasos que são de menor pressão mesmo. A artéria é um vaso de maior pressão, como eu disse, a pressão vai diminuindo. Então vê, o grande problema aqui é a veia não pulsar, gente. Raciocina comigo. Pensa assim, ó. Pensa assim. Nesse momento, lá no meu pé, não tem veia drenando, recebendo o sangue das vênulas. Essa veia que está no meu pé, ela não tem que subir até voltar para o coração. Ela não tem que subir. A veia não tem que subir até jogar o sangue no meu coração. Meu filho, isso é contra a gravidade, velho. Se fosse a artéria, estava explicado. A artéria pulsa. A artéria tem músculo espesso, mas como é que a veia vai trazer sangue lá do meu pé e levar para o coração? Se ela não pulsa. É por isso que veia é periférica. Quer ver? Olha para cá. Olha para cá. Essa veia aqui, ó. Na verdade, esse vaso aqui, desculpa, isso aqui, você está vendo? Isso é uma artéria ou uma veia? Filho, se você está vendo na periferia, é porque é uma veia. Beleza? Normalmente a gente vê aqui na periferia estruturas mais esverdeadas, né? Ó, mais verde. Quem é branquinho consegue ver com muita transparência. Ver quando é mais transparente, quando é mais, na verdade, mais periférico, são as veias. Vanilton, ainda não entendi. E por que é que veia é periférica? E por que é que veia fica mais na periferia? Justamente porque ela tem que estar perto de um músculo esquelético. Como a veia não pulsa, o músculo esquelético, quando pulsa, pressiona a veia a ejetar o sangue. Então vamos voltar para o sangue que está no meu pé? O sangue que está no meu pé, ele tem que subir contra a gravidade e vir até o coração. E como é que eu consigo fazer isso? Pela contração da musculatura esquelética da minha perna e do meu pé. Até falam que o pé é o segundo coração, né? Porque quando o pé contrai, quando a panturrilha contrai, quando a coxa contrai, principalmente panturrilha e pé, ocorre justamente a contração do músculo, e esse músculo contraindo vai levando o sangue para cima. Vê, funciona mais ou menos assim, ó. Olha para cá. Olha para cá. Gente, o sangue está aqui embaixo, beleza? Aqui eu vou ter musculatura esquelética. Quando a musculatura contrai, esse sangue sobe, vem para cá. Só que a musculatura não vai relaxar. Então qual é a tendência? É desse sangue aqui descer. Então vai ficar subindo e descendo? Não, porque aqui nós temos as chamadas válvulas venosas. Então o sangue venoso sobe de compartimento em compartimento. Ele não veio para cá agora? Para cá? Então esse músculo que está do lado vai contrair e o sangue vai subir para cá. Ele volta? Não, porque aqui eu fecho uma válvula. Deu para entender? Caiu até uma questão do experimento de Harvey, que ele coloca um ponto O e um ponto H e ele faz assim, ó. E percebe, quando estica, quando puxa, que o sangue dentro dessa veia, a veia vai ficar sem sangue. Por quê? Porque existe ali as válvulas venosas. Foi? Tranquilo? Gente, vamos fazer o seguinte raciocínio. Imagina a tua avó. Tua avózinha, imagine que ela já tem aí 60, 70, 80 anos. Ei, a musculatura esquelética da tua avó, ela é forte, como a sua, que é jovem, ou ela é mais fraquinha?
mais fraquinha, coitadinha, a bichinha tá velhinha e o músculo dela é mais frágil. Como a musculatura da perna dela, por exemplo, é mais frágil, me responda. Esse músculo vai conseguir ejetar o sangue com muita qualidade? O retorno venoso vai ser muito bom? Vai não. Então tua vozinha vai ter dificuldade de ter o retorno do sangue para o coração. Esse sangue pode começar a se acumular na perna dela, pode começar a se acumular porque ela não consegue devolver, ejetar esse sangue. Então tua vozinha ela pode começar a ter inchaço nas pernas por acúmulo de sangue. Ela pode começar, o sangue ele possui hemoglobina que tem ferro, pode começar a perna dela a ficar meio avermelhada, meio com a coloração meio esquisita ali, né? Justamente pelo acúmulo e destruição de ferro naquela região. Então, por favor, é tão importante você chegar na sua vozinha e dizer: vozinha, quando a senhora estiver sentada, coloca a perna na cadeira. Coloca a perna na cadeira, porque aí a senhora ajuda o retorno venoso. Quando a senhora senta com a perninha na cadeira, a senhora ajuda porque fica menos contra a gravidade. Coloque sua perninha, vó, para poder ajudar o retorno, porque se a senhora não fizer isso, vai acumular sangue na extremidade inferior da sua perna. Então é importante você orientar os seus avós, orientar as pessoas mais velhas a justamente sentar com a perninha para cima. Ou então você também faz, e sabe o quê? Chega na tua avó hoje, amanhã, talvez não porque a gente está em período de quarentena, né? Mas quando você conseguir, tiver tempo, puder dar aquele abraço no seu avô, na sua avó, faz uma massagem na perna dele, na perna dela. Faz uma massagem. Quando tu faz massagem, tu ajuda o retorno venoso. Tu ajuda esse sangue a retornar justamente para o coração. Isso é tão importante para eles. Beleza? Pega só o pincel, caiu aqui, gente. Ó. Mas não é só importante para quem é idoso, não. Quando eu era pequeno jogando bola, eu via quebrando minha perna, engessando. Tanto que minha coxa, minha perna esquerda, é bem mais fina do que minha perna direita, né? Vê, o que é que você tem que fazer quando você engessa a perna? Às vezes tem que passar 30 dias com a perna engessada. O que é que o médico fala? Quando for deitar, bota a perna para cima, para ajudar o retorno venoso. Gente, se tua perna está engessada, quanto menos você usar a musculatura, mais atrofiada ela vai ficar, menos ela vai te ajudar com o retorno venoso. Deu para entender? Então, por isso a ideia de você ficar com a perna para cima quando engessa, porque a falta de ação dessa musculatura vai fazer justamente com que você tenha dificuldade de retorno venoso. Deu para pegar, gente? Tá comigo? Tá tranquilo? Show! Então essa é justamente a nossa veia, que tem válvula, que não pulsa. Galera, os sinusoides hepáticos, eu vou fazer uma observação aqui, tá? Já caiu em prova, se eu não me engano, caiu na FIP ou foi na FSM. Os sinusoides hepáticos, eles são os capilares do fígado, beleza? Que faz a troca lá no interior do nosso órgão chamado de fígado. Beleza? Tranquilo? Show! Então, a gente aqui conclui a primeira parte aqui da nossa aula. Ok? Vamos para a segunda parte agora, gente. Galerinha, nessa segunda parte aqui da aula, eu queria te exemplificar algumas veias e artérias importantes. Por exemplo, nós temos aqui, ó, as veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior, tá? Que são veias importantes porque são elas que desembocam justamente no coração, tá? Trazendo sangue venoso para o coração. As veias pulmonares e as veias umbilicais são extremamente importantes porque elas são uma exceção à regra. Como é que você pensa? Veia, sangue venoso, mas tem exceção. Essas duas veias aqui, elas transportam sangue arterial. Perfeito ou não? A veia renal é a veia que remove sangue dos rins, tá? Depois que o sangue arterial chega no rim, que esse sangue é filtrado, aquilo que ainda é útil, aquilo que foi reabsorvido, retorna para o meu corpo pela veia renal. E eu tenho a veia porta-hepática, que é a veia que recebe o sangue que foi absorvido no intestino e leva esse sangue justamente lá para o fígado, beleza? Tem uma veia jugular, que é essa veia que está aqui no pescoço. Então aqui só para citar para vocês algumas veias importantes. Em relação às artérias, nós vamos ter aqui a artéria aorta, e eu queria justamente aqui na artéria aorta te explicar uma situação anatômica, né? Eu tenho a artéria aorta, eu tenho uma artéria subclávia, eu tenho uma artéria, carótida, e eu queria te falar justamente sobre isso. Ei,
Na hora que a artéria aorta sai do meu coração, essa artéria ela dobra para a esquerda, ela faz uma curva, é um cajado, é o chamado cajado da aorta, beleza? Então quando a aorta faz essa curva aqui, o cajado da aorta, 3 vasos vão sair dessa artéria, desse cajado. E essas artérias aqui vão formar os vasos que vão irrigar o meu braço e a minha cabeça. Qual é o vaso que irriga a minha cabeça? Carótida, repita, carótida, cabeça, carótida, cabeça. E qual é o vaso que vai irrigar o meu braço? Formando a artéria braquial depois, né? Formando a artéria radial, enfim. Essa artéria que vai vir trazer sangue para os braços é justamente a artéria subclávia. Vem para cá. Vamos pensar primeiro no lado esquerdo do nosso corpo. Do lado esquerdo vai sair a subclávia esquerda e a carótida esquerda. Sai diretamente de quem? Do arco da aorta, do cajado da aorta. Porém, galera, em relação aos vasos, do lado direito, é uma observação aqui que pode cair em prova mais difícil, em prova mais aprofundada. A subclávia direita e a carótida direita, elas não saem diretamente da aorta. Elas saem aqui de um vaso chamado de tronco braquioencefálico, porque vai irrigar o braço e o encéfalo. Então, o tronco braquioencefálico vai dar origem à subclávia direita e à carótida direita. Não esquece isso. Carótida, cabeça. Ok? Vanilton. E o que é a coronária? Gente, a coronária vai irrigar o coração. É a coronária que, quando é entupida, ocorre justamente o processo de infarto, que eu te explico já já. Ok? Te falo já sobre como é que funciona o infarto. E tem uma artéria radial, tá? Que é justamente a gente pega o pulso radial aqui, tá? Tem as artérias pulmonares e as artérias umbilicais. São importantes por quê? Porque elas transportam sangue venoso. Eu vi uma questão que ela colocava bem assim, ó. As artérias normalmente transportam sangue arterial, as veias normalmente transportam sangue venoso. Beleza, tranquilo, bonitinho. Vanilton, e como é que a questão perguntava? Ela mandava você marcar o gabarito certo. E um gabarito que a galera marcou foi assim: as veias pulmonares, as veias umbilicais, são duas, estava assim, duas. As duas veias pulmonares, que pulmonares? As duas veias umbilicais transportam sangue arterial. E a artéria única umbilical transporta sangue venoso, sim ou não? Gente, só está errado por um detalhe. São duas artérias e uma veia, e não duas veias e uma artéria. Beleza? Então são artérias veia, ok? Lá na situação umbilical, ok? Aqui era só para dar alguns exemplos. Vamos para a terceira parte aqui da nossa aula. Simbora, galera, ó. Falar agora um pouquinho sobre o coração, né? Já te falei sobre os vasos, agora te falar um pouquinho sobre o coração. Gente, coração, antes de eu falar do nosso coração, do coração humano, queria fazer uma revisão bem rápida aqui para vocês sobre como os corações podem se organizar, quais são os tipos de circulação. Primeiro, eu queria que você comparasse comigo o que é uma circulação aberta e uma circulação fechada. Gente, circulação fechada é aquela em que o sangue sempre circula dentro de vasos. Circulação aberta é que o sangue circula ora dentro de vasos, ora fora do leito vascular. Beleza? Estão comigo ou não? Gente, bem atenção nisso. Quem é que tem circulação fechada? A circulação fechada começou lá nos moluscos cefalópodes. Só que eu quero falar mais sobre os vertebrados. Quais são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Repita comigo assim, diga pan, ré, pan, diga vá, pan, ré, pan. O que é pan, ré, pan? Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Pan, ré, pan. Gente, todos os vertebrados, os cordados vertebrados, vão ter circulação que, galera?
fechada. Vanilton, mas a circulação fechada pode ser dupla ou simples? Simples quando passa só uma vez pelo coração, dupla quando passa 2 vezes pelo coração. Perfeito. Quem tem circulação simples? Os peixes. Quem tem circulação dupla? Anfíbio, réptil, ave e mamífero. Deu para pegar ou não? Tranquilo? Vanilton, mas entre os que têm circulação dupla, tem aqueles que têm circulação completa e os que têm circulação incompleta. Completa quando não há mistura de sangue arterial com venoso e incompleta quando existe a mistura de sangue arterial com venoso. Quem é incompleto? Anfíbio e réptil. Quem é completo? Ave e mamífero. Pegou ou não? Beleza? Peixe também vai ser completo, porque como o sangue só passa uma vez pelo coração, não tem como misturar, né? Beleza? Pan, ré, pan. Diga vá. Pan, ré, pan. Para pegar. Fechada, simples, dupla. Espero que você tenha entendido. Incompleta, completa. Se você pegou isso, eu quero que você repita assim. Diga vá. Pan, ré, pan. 11, 21, 22. Diga vá. Pan, ré, pan. 11, 21, 22. Pan, ré, pan. 11, 21, 22. O que é esse 11? É para você lembrar que peixe tem um átrio e um ventrículo. Anfíbio, 2 átrios e um ventrículo. Réptil, ave e mamífero. Olha o asterisco. Réptil, ave e mamífero, 2 átrios e 2 ventrículos. Se você pegou isso, pan, ré, pan, 11, 21, 22, pan, ré, pan, 11, 21, 22, eu agora quero lhe testar. Me ajude aqui, por favor. De quem é esse coração aqui? Vanilton só tem um átrio e um ventrículo. Um átrio e um ventrículo é peixe. Perfeito. Peixe. Vanilton, esse coração aqui vai ser de anfíbio? De anfíbio. Porque tem 2 átrios e um ventrículo. Galera, de quem é esse coração aqui? Tem 2 átrios e um ventrículo. Porém, alguns autores falam que isso aqui são 2 átrios e 2 ventrículos. Né? Você pode analisar isso aqui, por isso é um asterisco, com 2 olhares. Você pode dizer que isso aqui é um ventrículo, ou dizer que são 2 ventrículos que estão comunicados. Por isso que em livro, às vezes você vê dizendo que esse tipo de animal aqui, ele tem 2 átrios e um ventrículo, por isso o asterisco. Nem sempre na prova vai dizer que réptil é 2 átrios e 2 ventrículos, pode ter essa exceção, tá? Só atenção nisso. Mas aqui eu quero que você entenda o significado fisiológico da coisa. Ó, gente, primeira pergunta, vai ter mistura de sangue arterial venoso com arterial? Vai, porque tem essa comunicação. Então, se tem mistura de sangue, está provado que nesse animal eu vou ter o que? Uma circulação incompleta. Se é incompleta, vamos considerar que sejam 4. Se é incompleta, tem 2 átrios, 2 ventrículos, só pode ser quem? Réptil. Deu para entender? Não pode ser ave ou mamífero. Mas vamos voltar aqui para uma situação mais prática. Gente, esse septo aqui no ventrículo é completo ou incompleto? É incompleto. É o que eu chamo de septo de Sabatier. Perfeito ou não? Esse septo de Sabatier caracteriza justamente os répteis não crocodilianos. Qualquer réptil que não seja crocodilo, tá bom? Cobras, lagartos, ok? Tartarugas. Então, os répteis não crocodilianos, eles vão ter o septo de Sabatier, eles vão ter aqui justamente o coração com esse septo incompleto. Vanilton, e os répteis crocodilianos? Crocodilo, jacaré, jacareaçu. Esses répteis crocodilianos, gente, eles têm um septo completo. Completo. Aí o aluno do outro lado da câmera, lá na sua casa, grita: epa. Se o septo é completo, não vai ter mistura de sangue venoso com sangue arterial. Se não tem mistura, eu não posso falar que réptil é incompleto. Perfeito ou não? Se não tem mistura, eu não posso falar que o septo é incompleto. Ou que o réptil é incompleto. Pode. Sabe por quê? Porque aqui, no cruzamento dos vasos, vai ter justamente a comunicação e a troca. Ocorre mistura, ocorre fora do coração, no cruzamento dos vasos, em uma estrutura chamada de forame. De Paniza. Deu para entender ou não?
Então os répteis crocodilianos, assim como os não crocodilianos, ambos vão ter circulação, o que, galera? Incompleta. A diferença é que os crocodilianos misturam sangue fora do coração, os não crocodilianos misturam dentro do coração. Pegou não? Perfeito? Aqui ave ou mamífero? Aqui ave ou mamífero? Me ajude aí. Ave ou mamífero? Ave ou mamífero? Hein? Hã? Não dá para dizer, né? Tá igual. Eu tenho que olhar para minha aorta. Se a aorta estiver encurvada para a direita, vai ser ave. Se a aorta estiver encurvada para a esquerda, vai ser mamífero. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então eu queria só revisar aqui essa parte de zoologia para a gente entender que os mamíferos são tetracavitários, possuem 2 átrios e 2 mamíferos, e como circulação humana, como nós somos mamíferos, eu queria só que você entendesse essa logística aqui. Beleza? Vamos para a próxima parte. Simbora, galera. Ó, agora a gente brincar um pouquinho aqui justamente sobre o coração humano, tá? Falar um pouquinho aqui sobre o coração humano. Como eu te falei, é um coração tetracavitário, né? Um coração que tem 2 átrios e 2 ventrículos, né? Justamente característica dos mamíferos, tá? Também das aves. O pericárdio vai ser uma serosa que envolve o coração. Na verdade, os nossos órgãos, eles estão dentro de sacos. Por exemplo, o pulmão está dentro de uma serosa, de um saco, né? Chamado de pleura. Os órgãos digestivos estão dentro de um saco, de uma serosa, chamado de peritônio. E o coração está dentro de um saco chamado de pericárdio, beleza? Então, pericárdio é a serosa que envolve o coração. Gente, mas o coração em si, né? O coração em si, ele é formado por 3 camadas. O epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Muita gente pensa assim, Vanilton, quando o sangue está dentro do coração, ele está em contato com o endocárdio, né? Então, por exemplo, lado esquerdo do coração tem sangue arterial, nunca vai ter problema com nutrição, né? A gente vai, porque a irrigação do coração, a nutrição do coração é de fora para dentro. É de fora para dentro através de uma artéria chamada de coronária, que está passando por fora do coração. Aí da coronária passa para o epicárdio, que passa para o miocárdio, que passa para o endocárdio, beleza? É tanto que pacientes que infartam, eles, quando a gente percebe no eletrocardiograma, dá para perceber isso, que o epicárdio, ele está lesionado, mas o endocárdio e o miocárdio ainda não estão muito, né? Desculpa, quando o epicárdio e o começo do miocárdio está lesionado e o endocárdio está são, está livre, é porque é um infarto que é mais recente, né? Se a gente perceber que o endocárdio já está lesionado, né? Endocardio, faltou o DIO aqui, a gente percebe que é um infarto mais antigo. Deu para entender? Só uma observação aqui. Gente, no átrio eu encontro uma musculatura chamada de músculo pectíneo e no ventrículo eu tenho uma estrutura chamada de músculos papilares e as cordas tendíneas, ok? E as cordas tendíneas. Mas o músculo mesmo do coração é o miocárdio, né? É o miocárdio que quando suas células são destruídas, é o miocárdio que quando suas células são mortas, que vai ter aí justamente o processo de infarto, beleza? O miocárdio é muito importante. O miocárdio é mais desenvolvido nos ventrículos do que nos átrios. O ventrículo em si é mais desenvolvido, ok? Esse miocárdio é ele que tem o tecido muscular cardíaco, com células ramificadas, anastomosadas, perfeito? Galera, isso aqui é importantíssimo. A circulação da gente é dupla. Por exemplo, o sangue que está no coração, ele vai para os meus pulmões, volta para o coração. Vai para o corpo, volta para o coração. Concorda que tem 2 momentos. O momento em que o sangue sai do coração e vai para os pulmões. E o momento em que o sangue sai do coração e vai para o corpo. Nós temos 2 tipos de circulação. Nós temos a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica também é chamada, gente, de grande circulação, enquanto a pulmonar também é chamada de quê? De pequena circulação. Então, com muita atenção, com muito carinho, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual droga ela age mais rápido? Qual droga ela age mais rápido? Uma droga que você cheira ou uma droga que você injeta na veia? Qual droga vai fazer efeito mais rápido?
Aí você vai ter que raciocinar. A droga que você injeta na veia, galera, ela vai cair no meu corpo. Olha para cá. Vai vir pelas veias cavas para o lado direito, vai passar para o ventrículo direito, vai subir pela artéria pulmonar, vai lá para os pulmões, volta pelas veias pulmonares, cai justamente aqui no átrio esquerdo, cai no ventrículo direito, sai pela aorta para depois se distribuir entre as nossas células e fazer o seu efeito. Concorda comigo que esse processo demora quando é injetado, se comparado quando você inala? Porque vê, quando você inala a droga já cai no pulmão, do pulmão já cai pela veia pulmonar no coração, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e já espalha. Ou seja, quando a droga cai na circulação pulmonar, o seu efeito é mais rápido do que quando cai na circulação sistêmica. Deu para entender? Então, quando você cheira, isso se cai em prova, raciocínio desse jeito, tá? Vá por mim. Não vá discutir, porque a gente é o contrário, né? Por conta dos filmes aí. O efeito é mais rápido se cair na circulação pulmonar do que se cair na circulação sistêmica. Pegou ou não? Foi? Tá comigo ou não? Então segue aqui, ó. Então, só para repetir. O sangue que está no nosso corpo, está venoso, vai ser drenado e mandado. Olha aqui o sangue azul, olha o sangue venoso. Se ele vem da minha perna, né, dos meus membros inferiores e da minha parte inferior do tórax, ele vai entrar pela veia cava inferior. Se vem da cabeça, braços ou parte superior do tórax, vem pela veia cava superior. Mas independente disso, o sangue venoso cai aqui no meu átrio direito. Do meu átrio direito, esse sangue vai passar para o ventrículo direito, justamente por válvulas chamadas, pessoal, de válvulas tricúspide. Então, aqui no lado direito, a válvula tricúspide se abre e esse sangue venoso cai justamente no ventrículo direito. Quando o ventrículo direito está cheio de sangue, vai abrir aqui essa válvula da artéria pulmonar, chamada de válvula semilunar pulmonar, e quando essa válvula se abre, o sangue vai para a artéria pulmonar, né? Sangue venoso na artéria pulmonar, até chegar nos pulmões. Lá nos pulmões vai haver a troca de sangue venoso por arterial. E olha o sangue vermelho vindo, esse sangue arterial vem pelas veias pulmonares, são 4, e pelas veias pulmonares o sangue arterial vai cair no átrio esquerdo, passa pelas válvulas chamadas de válvula bicúspide ou mitral, tá? E quando sai da válvula bicúspide, esse sangue passa pela válvula aqui semilunar aórtica, cai na artéria aorta e volta para o corpo. É fácil. O sangue sai pela aorta, volta pela cava, passa por AD, vem para a tricúspide, passa por VD, ventrículo direito, vai pela artéria pulmonar, troca no pulmão, hematose, volta pela veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, volta para a aorta. É um monte de estrutura, mas é fácil. A artéria aorta sai do coração, levando O2 para o nosso corpo, que libera CO2 e volta depois pela veia cava, entrando em AD trivd, arte pulmonar, podendo os gases trocar. Sangue chega em AE pela veia pulmonar, mitral VR começa. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, Newton vai lhe dizer. Beleza? Então, a artéria aorta sai do coração, levando O2 para o nosso corpo, que libera CO2 e volta depois pela veia cava, entrando em AD trivd, arte pulmonar. Tu entende? AD trivd, arte pulmonar, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, artéria pulmonar, entrando em AD trivd, arte pulmonar, podendo os gases trocar aqui no pulmão, ó. Sangue chega em AE pela veia pulmonar, mitral VR começa. Beleza? Então repete isso para quem tem dificuldade. Circuito cardíaco, que é uma circulação dupla. Beleza? Tá comigo ou não? Tranquilo? Vamos para a nossa última parte aqui, pessoal. Simbora, galera, para finalizar, ó. Nós sabemos que o coração ele tem dois movimentos, um de contração, chamado de sístole, e um de relaxamento, chamado de diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, beleza? Galera, a pressão arterial é justamente o que eu te falei no começo da aula. É a pressão média, né? A pressão arterial média é a pressão média do sangue
sobre a parede dos vasos, sobre a parede das artérias. E a pressão normal ela é tida como de 120 milímetros de mercúrio durante a sístole e 80 milímetros de mercúrio durante a diástole. Ok? E a autonomia cardíaca também é um assunto que cai demais em prova, gente. O coração é um órgão autonômico. Para o coração bater, ele não exige, ele não necessita para ele bater do sistema nervoso. Claro, tem interferência, o sistema nervoso simpático aumenta a contração e o parasimpático retarda, diminui a contração. Até te falei no começo da aula também sobre débito cardíaco, ação da adrenalina, que é simpático, e a acetilcolina, que é parasimpático, né? Então, se você tem essa noção que o coração ele bate sozinho, a gente pode explicar uma situação. Por exemplo, quando há um transplante cardíaco, já viram? O médico remove o coração do doador e o coração continua batendo fora do corpo. Justamente porque o coração é um órgão autonômico, tem autonomia cardíaca. Vanilton, mas qual é a célula que faz isso? São células especiais, gente. São células especiais que formam nós. Tudo começa com um nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial é ele quem gera o potencial de ação, gera o estímulo para a contração, né, do coração, gente. O nó sinoatrial, que se localiza na desembocadura aqui da veia cava superior, né? Aqui, ó. Aqui, esse nó sinoatrial, ele vai emitir a informação para o coração contrair, beleza? Ele manda a informação para os átrios contraírem. Ei! O que é isso aqui? É o nó átrio-ventricular. Esse nó átrio-ventricular aqui, ele serve para segurar o impulso, para que só quando todo o átrio estiver contraído, esse impulso passar para os ventrículos. Porque a contração tem que ser harmônica. Os dois átrios têm que contrair ao mesmo tempo, os dois ventrículos têm que contrair ao mesmo tempo. Então, para isso, né, teoricamente, o lado direito do átrio contrairia mais rápido e o esquerdo mais lento, concorda? Mas isso é teórico, porque na prática o nó AV, o nó átrio-ventricular, ele segura, espera os átrios estarem todos contraídos harmonicamente para depois mandar o impulso para o ventrículo. E ele manda o impulso para o ventrículo justamente por esse feixe aqui, chamado de feixe de His, né? E o feixe de His central espalha esse impulso pelas fibras de Purkinje, beleza? Tudo isso aqui, gente, ocorre nas etapas de despolarização, repolarização e inversão. E o eletrocardiograma, ele consegue perceber quando o átrio está despolarizando ou repolarizando, quando o ventrículo está despolarizando ou repolarizando. Na verdade, funciona assim, ó. No eletrocardiograma, quando você vê essa primeira ondinha aqui, chamada de onda P, essa onda P significa o quê? Despolarização atrial. Repita em casa e anote, vá. Despolarização atrial. Esse complexo de três ondas, a onda Q, R e a S é o complexo QRS. O complexo QRS significa contração ventricular. Pegou ou não? E essa última ondinha, a onda T, significa repolarização ventricular. Não dá para ver no eletro a repolarização atrial. O que a gente vê aqui é a onda P, despolarização atrial, complexo QRS, despolarização do ventrículo, e a onda T, que é a repolarização do ventrículo. Foi ou não? Tranquilo? Massa? Então aqui, gente, tem dois ciclos cardíacos, ó. O coração faz tum, 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 tum. Dois ciclos cardíacos. Aqui é outra onda P, aqui é outro complexo QRS, aqui é a ondinha T, ok? Então isso é o ECG. E para a gente fechar a aula, gente, o coração, ele quando você ausculta, né, o tórax de um paciente, você vai auscultar dois barulhos. Teoricamente, a gente fala que é o tum e o tá, né? Bem teórico, porque na prática é tum, tum. Mas teoricamente é tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. O que é esse barulho que a gente escuta? Preste bem atenção. O tum é a chamada primeira bolha cardíaca. É o fechamento das válvulas atrioventriculares. Mas eu não sei quais são as atrioventriculares, sabe sim, gente. É a tricúspide e a bicúspide, também chamada de mitral. Vanilton, e o que é o B2?
Tá, é o fechamento das semilunares. E quais são as semilunares? Eu tenho a semilunar, como a gente falou ali, pulmonar, que está na artéria pulmonar, e a semilunar aórtica. Beleza? Então, quando as atrioventriculares abrem para o sangue descer para o ventrículo, as semilunares fecham. Quando as semilunares fecham, as atrioventriculares abrem. É só uma observação para você saber o que é o TUM e o TAP que a gente escuta. Beleza? Galera, espero que essa aula tenha ficado completa para você, tá bom? Faz exercícios, vamos tirar as nossas dúvidas e vamos sair junto desse momento, estudando muito, tirando todas as nossas dúvidas, tá bom? Galera, forte abraço a todos, tamo junto!